Rapaziada do Boteco Esporte Clube, começando mais um vídeo ajeitando a câmera. Que loucura, Felipe Cardoso, que loucura. Rapaziada, hoje é o seguinte, antes de tudo, meu garoto, deixa o seu like, se inscreva no canal, 436 inscritos. Tô gostando muito do apoio que vocês estão dando nas lives, estamos sempre ali, agora quase passando de 100 visualizações e tal, então continuem, vamos continuar trazendo as lives aqui no canal. Hoje não vai ter, provavelmente vai ter uma amanhã, tá? Então hoje vamos falar com esse temazinho do vídeo aqui. É... E é isso. Rapaziada, hoje o assunto é o seguinte: Felipe Luiz polemizou na coletiva pós-derrota do Flamengo pro Lanús. E a gente vai comentar aqui um pouquinho do tema e do que envolve ele. Então, antes de tudo, né, até para vocês saberem exatamente do que estamos falando, abre aspas para Felipe Luiz. Antes de tudo, só para contextualizar também, né? Ele foi questionado sobre como ele é tratado quando vai na Argentina, a sua resposta dele. Que está tendo até, é bom de falar também, uma leva de todo mundo tendo que responder sobre o tema. O Luiz Henrique foi perguntado também, vou até botar aqui vou fechar aqui em mim. O Luiz Henrique foi perguntado do tema, eu não entendi exatamente o porquê. A resposta dele é um pouco seca, é um pouco grossa até, mas de certa forma, claro, é um assunto, como é que eu vou dizer? É um assunto complicado, mas assim, eu não acho que isso tem que ser feito, vamos mobilizar todos os treinadores para falar sobre. Eu acho que o cara pode querer falar, pode não querer, lá fora eles têm uma outra visão sobre isso, não o caso está definido ainda, então, enfim, vai gerar mais comentários como esse, né? Mas agora, falando sobre Felipe Luiz, ele foi perguntar como vai na Argentina, ele falou sobre o Vinícius, eu sempre fui bem tratado, sobre o Vinícius, eu sempre fui bem tratado aqui na Argentina, me encanta a Argentina, fui muito feliz aqui, eu só tenho boas palavras, um caso isolado disso não influencia em nada o que pensa esse país que é tão lindo. O repórter havia falado sobre o caso do Vini com o Prestiani e pediu para Felipe falar sobre como ele é tratado quando vai ao país em jogos de Flamengo e etc. Cara, vamos lá. Primeiramente, eu não sei quem é um repórter, mas, cara, que pergunta burra, cara. Porra! Tipo assim, não é querendo inventar tema que tal, mas, porra, cara, você acha que o cara, como o Felipe Luiz, ele ia ser, porra, vítima de racismo lá fora? Não ia, cara, não ia. Então, assim, a pergunta por si só, ela é burra, bem burra. Como a maioria dessas perguntas que tem hoje em dia, do cara vai lá e pergunta, vocês estão negociando com tal jogador? Tipo assim, claramente algo pro repórter perguntar e gerar um corte depois. Então, assim, bem burra a pergunta que eu achei. E aí, vamos lá agora sobre o tema principal da resposta do Felipe. Cara, ele mandou muito mal na coletiva, a verdade é essa, né? Ele poderia se esquivar de falar do tema, mas assim, e aí vai levantar as suspeitas que os flamenguistas têm falado na internet, pausa para tomar uma água, que é o seguinte, que é o Felipe não tá querendo se queimar com o mercado europeu. E aí, o mercado europeu que a gente quer dizer, os clubes da Europa, a gente sabe que esse tema de racismo ele é muito forte aqui pra gente, para eles não é, né? Isso é importante a gente falar também. Para o público europeu não é um tema do dia a dia, que eles, enfim, tem um debate sobre isso. Então, tem sentido essa afirmação, tá? De ele estar querendo meio que se policiar e não dá pra gente negar, não é nem querendo falar sobre o caráter dele, mas assim, ele tem uma ligação com o Atlético de Madrid, evidentemente é o grande sonho dele de ir pra Europa, via Atlético de Madrid, e ficar lá. A gente sabe da relação que o Atlético de Madrid tem com os jogadores argentinos, especialmente, principalmente por causa do treinador atual, Simeone. Então, assim, eu acho que teve um pouco disso e teve um pouco de querer se esquivar e meio que ficar bem com todo mundo, mas nesse caso ele fica mal com a própria torcida dele. O comentário dele é racista? Evidentemente que não. Isso é um tema muito sério para sair distribuindo a acusação. Ele não quis, porque ele poderia, o Felipe é um cara inteligente, entrar no mérito de defender o Vinícius. Também não quis. Tudo bem, como eu disse, eu acho que ninguém é obrigado a ter que se posicionar sobre o tema. Às vezes o cara está falando do trabalho dele ali e ele enxerga que esse caso é mais um dos que já tem no futebol, porque infelizmente já acontece isso com o Vinícius há muito tempo. Então, assim,
ele talvez prefira falar do dele, mas, cara, isso de, não, aqui eu sou bem tratado, isso pega mal. O Eric Faria deu até uma declaração, achei um pouquinho puxada, mas tudo bem, falando que pessoas como ele, evidentemente, não sofreriam, e questão de até de lugar de fala e tal. E, cara, o problema que a gente sempre fala aqui, em geral, sobre comunicação, não é nem só sobre o ponto que ele está querendo chegar, mas sim a forma que ele fala. Ele querendo exaltar a Argentina ou não, e é aquilo que ele vai entrar, como está na thumb também, cara, não é um caso isolado, cara. Principalmente de vindo da Argentina, né? A gente sabe que todo jogo de Libertadores de Sul-Americana contra os caras lá, esse aparentemente não teve, esse sim é um caso isolado, não ter, mas sempre tem esse tipo de xingamento. Então, assim, não, Felipe, não é um caso isolado, mais uma vez. Não é como se aconteceu agora com o Vinícius, não aconteceu. Aconteceu agora ser um jogador argentino, não aconteceu. Aconteceu agora vindo de um clube europeu, não aconteceu. Então, assim, ele poderia simplesmente fazer igual o Luiz Henrique, na minha opinião, como eu disse, foi grosso, mas ele podia falar assim, esse tema eu espero que se resolva, minhas forças ao Vinícius, eu acho que a gente não pode generalizar um povo por causa de uma atitude individual que a gente não sabe se foi um crime ou não, temos que esperar, aquele papo todo. Mas ele vir falar novamente, repetindo aqui, eu sempre fui bem tratado aqui, cara, não cabe, não acrescenta em nada, tudo bem, é a opinião dele, mas não acrescenta para o debate, então acho que o Felipe Luiz foi bem mal nessa, bem mal. A gente pode botar aqui de novo para finalizar a aspa dele. Sempre fui bem tratado, fui muito feliz aqui, tem boas coisas. Enfim, eu acho que não fez sentido e está sendo muito criticado, cara. Eu acho que até com alguma razão, o Felipe Luiz, eu falei ano passado, eu comentando com os amigos, ou até aqui no canal, não lembro, que a gente estava conversando sobre Felipe Luiz. E, cara, tem uma coisa que irrita do Felipe Luiz, é que ele tenta sempre passar a imagem de bom moço, sabe? Não, estou aqui. Ele deu uma declaração. É um cara chato, né? Vou falar a verdade. Ele deu uma declaração, eu acho que foi antes da final da Libertadores, que estava todo mundo indo arrumado e tal, e perguntaram para ele, Felipe, você não se arruma, você só vai com roupa preta? Ele, não, eu uso roupas pretas porque eu não gosto de escolher roupa, porque eu prefiro trabalhar. Assim, cara, não fode, não tem influência. Tu ficar, porra, 20 minutos ali, meia hora, uma hora escolhendo uma roupa, não é tempo que você vai tirar de trabalho. Então, assim, eu acho que ele tá sempre tentando ficar bem com a mídia e tal. Nessa, eu acho que ele tentou ficar bem de alguma maneira, só que se expressou mal, às vezes ali pela derrota e tal. Então, enfim, essa é a minha opinião aqui sobre o caso Felipe Luiz. Quero saber qual que é a sua opinião também, se ele mandou mal, se ele não mandou mal, e se isso pode influenciar até numa mudança de comportamento do Flamengo com ele. Não por causa disso, a gente sabe, mas com as derrotas, e isso vira um bola de neve. Rapaziada, então é isso. Novamente agradecer aqui a audiência de vocês. Continuem se inscrevendo, comentando, dando like nos vídeos, que vai ajudar bastante, tá? E é isso. O Boteco agora deve voltar amanhã para algum vídeo que não sabemos qual. E possivelmente amanhã teremos uma livezinha também de Pro Clubes para vocês aí, tá bom? Então é isso. Tamo junto. Até a próxima.